Todos nós gostamos de ser bem tratados, não é mesmo? Esse é o estudo de número 788 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais um estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A Bíblia nos ensina que nós devemos tratar aos outros como nós queremos ser tratados. Vamos ao nosso tema, a importância do respeito com todos. O nosso texto base está no livro de 1 Pedro, capítulo 2, verso 17, que diz: tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o Rei. Olha que interessante, é muito difícil hoje nós vermos pessoas ensinando sobre respeito e nós vemos tantas pessoas agindo com falta de respeito que até nos entristecemos, mas a Bíblia, ela nos ensina que devemos tratar a todos com o devido respeito. O respeito mútuo é essencial, é fundamental no relacionamento humano, independente do tipo de relacionamento. Respeito significa consideração, significa reverência. É um sentimento que impede uma pessoa de tratar alguém mal, de ser mal criada ou de agir com falta de consideração. Respeito é quando eu trato as pessoas com integridade, com honestidade, com moral e com ética. As pessoas, elas são importantes, porque Deus criou a todas. Salmo 8, verso 4 e verso 5 diz: pergunto, que é o homem para que com ele te importes? Olha Davi falando, e o filho de Adão para que venhas visitá-lo? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Aleluias! O homem é a coroa da criação de Deus. Olha como as pessoas, elas devem ser tratadas com respeito, porque elas são importantes. Elas também são importantes porque o Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, amou a todas elas. João capítulo 3, verso 16, olha a demonstração desse mensurável amor de Deus pelo homem. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero abrir um parênteses aqui. O Senhor, Ele manda dizer que você nesse momento pode estar falando, mas eu não sirvo para nada. Mas o Senhor manda dizer que você é uma pessoa importante. Você é uma pessoa amada. Ele mandou Jesus morrer na cruz do Calvário. Ele mandou Jesus vir ao mundo. Jesus, o Filho unigênito dele. Sabe por quê? Porque você é uma pessoa que foi feita por Ele. É uma pessoa que Ele ama. É uma pessoa importante, sim. Se tem vozes que está dizendo ao contrário para você, pode ter certeza, não é a voz do Senhor. Eu vou voltar ao estudo. Tem pessoas que elas ignoram que elas são importantes, mas elas são importantes. Sabe por quê? Porque Deus entregou Jesus por todos nós. Romanos capítulo 8, verso 32, que diz assim: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos considerar juntamente com ele gratuitamente todas as demais coisas? Nós não precisamos ficar preocupados, angustiados, correndo atrás do vento, como diz Salomão. Nós precisamos entender que nós servimos um Deus vivo, um Deus que está conosco, um Deus provedor, um Deus que age, um Deus que coopera conosco, um Deus que nos sustenta, que nos ajuda, um Deus que é amoroso. E Deus, Ele mostra a importância do homem a ponto dele entregar Jesus para morrer por todos nós.
As pessoas realmente elas são importantes, porque o próprio Jesus, ele morreu por todas, segundo Coríntios capítulo 5, verso 15, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha que importante, quando nós aceitamos a Cristo Jesus, passamos a viver para Ele. Nós renunciamos a nós mesmos, nós passamos a ser representantes de Deus aqui na terra, nós passamos a ser embaixadores de Cristo, estamos representando a Cristo e pode ter certeza, o nosso Senhor Jesus é muito educado. Nosso Senhor Jesus, ele é misericordioso para com todos os que o buscam. As pessoas realmente, elas são importantes, porque Jesus morreu por todas elas. Segundo Coríntios 5:15 diz, ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si. Lembra que eu li esse versículo agora há pouco? Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você está vivendo para Cristo? Então, nós temos que aprender através da palavra de Deus como o agradamos, como o representamos aqui nesta terra. E pode ter certeza, os princípios de Deus, eles são princípios eternos. O apóstolo Pedro, ele nos ensina que nós devemos tratar as pessoas com respeito, devemos tratar as pessoas com humildade. 1 Pedro capítulo 5, verso 5, que diz, do mesmo modo, jovens, sede submissos aos mais velhos, e todos vós igualmente tratai com humildade uns aos outros, porquanto Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Glória a Deus. Quando nós agimos com humildade, nós não destratamos o outro, nós não maltratamos, nós não ignoramos o outro, nós procuramos agir como Cristo agiu aqui na terra. O apóstolo Pedro, ele nos ensina que devemos responder aos outros, não é com grosseria, mas é com mansidão, é com respeito. 1 Pedro capítulo 3, verso 15, verso 16, que diz, antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Glória a Deus. Agora já pensou se as pessoas falam, tá vendo o irmão fulano, a irmã Beltrana? Elas são pessoas ignorantes, são grossas, elas não têm respeito. Estaríamos envergonhando o evangelho. O apóstolo Pedro, ele também ensinou aos escravos que eles deveriam ter respeito pelos seus senhores. E olha só, independente deles serem merecedores. 1 Pedro capítulo 2, verso 18, que diz, escravos, sujeitai-vos a vossos senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e sensatos, mas também aos perversos. Não era fácil ser escravo naquela época, não, mas nós que estamos aqui vivendo neste tempo, nós sabemos, nós estamos sob o senhorio de Cristo Jesus. E o Senhor, ele nos ensina que devemos tratar as pessoas com respeito, com educação, com humildade. Moisés, ele nos ensinou também que nós devemos tratar os anciãos com respeito, melhor dizendo, com elevado respeito. Levítico capítulo 19, verso 32, tu te levantarás reverentemente diante de uma cabeça com cabelos brancos. Honrarás o ancião e tratarás sempre com elevado respeito toda
todas as pessoas idosas. Temerás o Senhor teu Deus, eu sou Yahvé. Era a ordem do Senhor para o povo de Israel. E hoje as pessoas maltratam, as pessoas judiam, as pessoas desprezam, as pessoas zombam do idoso. Mas o que o Senhor nos ensina é que devemos tratá-los com elevado respeito. A Bíblia também nos mostra um exemplo de um homem que foi respeitado por todo o povo de Israel. Sabe quem é? Josué. Vamos conferir? Josué capítulo 4, verso 14. Naquele dia, o Senhor enalteceu Josué à vista de todo o povo de Israel e eles o respeitaram durante toda a sua vida, como tinham respeitado Moisés. Josué era o líder do povo de Israel e Josué foi respeitado por todo o povo. A Bíblia também ela nos mostra que o profeta Eliseu, ele respeitou o rei Josafá. E devido ao respeito que ele tinha pelo rei Josafá, ele deu atenção e ele levou em consideração o rei Jorão. Vamos conferir 2 Reis, capítulo 3, verso 14, que diz: Então disse Eliseu, vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. O rei Jorão era o rei do reino do norte. Esse rei Jorão era idólatra, não amava a Deus, não respeitava, não obedecia a Deus. Mas pelo fato dele estar juntamente com o rei Josafá, o rei do reino do sul, o profeta Eliseu o respeitou. Uma coisa que me chamou a atenção, esse exemplo que nós vimos agora, é que nem sempre nós podemos fazer o que nós queremos, porque a vontade de Eliseu era ignorar o rei Jorão, mas ele não ignorou, ele deu atenção, e dar atenção é uma forma de respeito. O respeito é um pilar no relacionamento e principalmente no relacionamento familiar. A Bíblia ela nos dá vários exemplos, mas vamos ver um exemplo de um filho que não respeitou seu próprio pai. Gênesis capítulo 9, verso 22. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai e fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Noé havia plantado uma vinha e ele bebeu vinho e se embriagou, e ele teve a consequência de ficar nu na tenda dele. Mas segundo os estudiosos da Bíblia, quando Cão ele viu a situação do pai dele, ao invés dele ajudar o pai, sabe o que ele fez? Ele zombou do pai, ele escarneceu do pai. Foram atitudes que demonstraram falta de respeito, falta de honra. Ele desonrou o pai dele. Mas em compensação, os irmãos de Cão, Sem e Jafé, eles agiram diferente. Eles entraram na tenda, cobriram a Noé e foram abençoados por Noé. Os filhos, eles devem respeitar seus pais através da honra e obedecendo. Efésios capítulo 6, verso 1 ao verso 3, que diz: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessas, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. O fato de Cão ter desonrado a Noé teve grandes consequências na vida de Cão. Inclusive, ele foi até amaldiçoado por Noé. Mas os pais também, eles devem respeitar os filhos, mas eles não devem ser omissos. Eles devem instruir os filhos no caminho do Senhor. Paulo fala em Efésios capítulo 6, verso 4, e vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor.
as críticas, as provocações, as humilhações, as brincadeirinhas, as ridicularizações, estar mentindo um para o outro, insultando, são demonstrações de falta de respeito. São atitudes que levam os filhos a desanimarem. Devemos honrar ao Senhor, devemos respeitar aos nossos filhos como pais. Moisés, ele nos dá o exemplo de respeito ao sogro dele, a Jetro. Assim que Jetro alertou sobre como ele estava agindo com os israelitas, Moisés deu atenção. Dar atenção à pessoa é demonstração de respeito. E quando Moisés ouviu, sabe o que ele fez? Ele colocou em prática o conselho de Jetro. Êxodo capítulo 18, verso 17, verso 19, que diz: o sogro de Moisés lhe sugeriu: não é bom que fazes. Agora, pois, escuta o conselho que te darei, para que Deus esteja contigo. Representa o povo diante de Deus e introduza suas causas junto a Deus. Que interessante, Moisés ouviu, Moisés colocou em prática. Nós devemos respeitar aos nossos cônjuges. No caso do respeito do cônjuge, Paulo ensina que o marido deve tratar a mulher com respeito e não com grosseria, pois tratar com grosseria é falta de respeito. Colossenses capítulo 3, verso 19, maridos, cada um de vós ame sua esposa e não a trate com grosseria. Grosseria é o oposto ao respeito, assim como também é o desamor, é desdém e é indocilidade. Mas Paulo também ensina que a mulher deve tratar o esposo com respeito. Efésios capítulo 5, verso 33. Portanto, cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo o respeito. Olha que interessante, o casamento, o relacionamento do marido e da mulher é uma figura de Cristo com a igreja. Onde há respeito, existe união. Na família, existe união quando há respeito. O respeito ao marido é demonstração de submissão. Muitos gostam de conceituar submissão sob estar sob uma missão. Considerando então esse conceito, nós estamos sob uma missão de agradar a Deus, de agradar a Cristo. Efésios capítulo 5, verso 22, que diz: esposas, cada uma de vós respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Estamos vivendo aqui, estamos numa caminhada cristã e somos submissas ao Senhor. A Bíblia nos dá vários exemplos de mulheres que respeitavam ao marido e sabe o que elas faziam? Elas chamavam eles de Senhor. Temos o exemplo de Sara e temos o exemplo de Batseba. Vamos ver de Sara? 1 Pedro capítulo 3, verso 6, que diz: como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor, elas sois filhas. Se praticardes o bem sem qualquer espécie de receio, devemos praticar o bem, e respeitar é obedecer o que Cristo nos deixou, isto é, fazer bem, bem para eles e bem para nós. Batseba está em 1 Reis, capítulo 1, verso 31. No mesmo instante, Batseba prostrou-se com o rosto rente ao chão e, ajoelhando-se perante o rei Davi, exclamou: viva para todo sempre o rei Davi, meu Senhor. É interessante o costume da época, né? Nós devemos aprender, devemos respeitar os nossos cônjuges, devemos respeitar também as pessoas, mas não podemos, em hipótese alguma, deixar de respeitar ao nosso Senhor. Assim como a Bíblia mostra que Jó tinha amor respeitoso ao Senhor, ele é um exemplo de alguém que amou respeitosamente a Deus. Jó, capítulo 1, verso 1, que diz: havia um homem na terra de Uz, e seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom, honesto e justo, amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal. Que exemplo bonito, né? Um homem que amava respeitosamente ao Senhor. E a Bíblia nos ensina que o amor respeitoso ao Senhor
é ter temor a Deus. Jó, capítulo 28, verso 28, então asseverou ao ser humano, no amor respeitoso ao Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Quantas vezes nós vemos as pessoas exigindo as coisas de Deus, quantas vezes nós ouvimos pessoas dizendo que colocam Deus na parede, que dão prazo para Deus realizar aquilo que eles estão querendo. Para um pouco para pensar. Quem age assim está agindo com amor respeitoso? Está sendo respeitoso ao Senhor? É bom para pensar, porque ter temor é ter amor respeitoso ao Senhor. O rei Salomão, no final da vida dele, ele chegou a uma conclusão. Vamos ver qual foi? Eclesiastes capítulo 12, verso 13. Agora que já se disse tudo, eis aqui a conclusão a que chegamos. Ama reverentemente a Deus e obedece aos seus mandamentos, porquanto foi para isto que fomos criados. Ame respeitosamente a Deus. Lembra que respeito é reverência? Nós devemos ter respeito pelas pessoas e devemos ter um amor respeitoso pelo Senhor. Mas não é só de boca, não. É demonstrando pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras, já que grosseria é demonstração de falta de respeito, é também demonstração de falta de amor. 1 Coríntios capítulo 13, verso 4 ao verso 6, que diz: quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso e nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro e nem egoísta. Não fique irritado, nem guarda mágoas, como a Bíblia ela é linda, como o Senhor nos ensina. Vou começar a concluir. Devemos respeitar ao próximo, porque a palavra de Deus está nos ensinando que o homem é a coroa da criação de Deus. Lembre-se da lei da semeadura. Assim como queremos ser tratados, devemos tratar os outros. Mateus capítulo 7, verso 12, o próprio Jesus fala: assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. É o próprio Jesus nos ensinando, mas nunca se esqueça, devemos respeitar ao Senhor, ter um amor respeitoso pelo Senhor, porque isso agrada ao Senhor. O temor ao Senhor produz a alegria em Deus. Salmo 147, verso 11, para nós concluirmos, que diz: o Senhor se agrada dos que o temem, daqueles que depositam sua esperança em seu amor leal e perene. Glória a Deus, que possamos aprender a vivermos agradando em tudo ao nosso Deus. Se você gostou desse vídeo, esse vídeo edificou a tua vida, faça seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar, então se inscreva. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe abundantemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.